convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Até aqui, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite, e nós estamos aqui, Senhor, para também ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para falar conosco nesta noite através da Tua palavra. Santo Espírito de Deus, Tu tens toda a liberdade de usar a minha vida e de falar com a Tua igreja aquilo que o Senhor quer, Senhor, ministrar às nossas vidas através desta palavra. Sabemos que a Tua palavra é viva, eficaz, é uma semente poderosa, Pai, e ela tem poder, Senhor, de transformar a nossa vida, e é isso que nós queremos. Sermos transformados por esta palavra, Senhor, poderosa, crescer, florescer, frutificar abundantemente. Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta passagem nos mostra um homem paralítico, diz aqui a palavra do Senhor, desde o ventre de sua mãe. E tinha ali uma maneira de subsistência. Ele era levado todos os dias e colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. E nós temos aqui também os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, Pedro e João, que vão ali entrar no templo, e a palavra de Deus diz que eles estão ali na hora da oração. E quando acontece esse encontro entre aquele homem com os apóstolos, algo maravilhoso e extraordinário aconteceu. E estava lendo, meditando sobre esse texto, e ele é bem conhecido. Talvez você já tenha me ouvido pregar, ou talvez você já tenha ouvido outros pregadores pregar, ele é bem conhecido. E algumas coisas aqui o Senhor falou no meu coração, e a primeira delas está no versículo 2. Este varão era trazido à porta do templo todos os dias. E a primeira coisa que o Senhor falou no meu coração é: se você tem uma necessidade, você tem que ir para a igreja. Se você tem uma necessidade, o lugar de você ir é na igreja. É para a casa do Senhor. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não estão mais com esse zelo, com essa preocupação de estar na igreja. Infelizmente, algumas pessoas acham que pode ficar na sua casa, que é a mesma coisa, que podem deixar para ir outro dia, e às vezes é um momento. Nós sabemos que os apóstolos frequentavam o templo, todos os dias eles iam lá, e todos os dias o homem também estava lá. Mas houve um momento que Deus preparou para que esse encontro acontecesse. Talvez eles já tivessem passado muitas vezes, mas nunca tivessem
tido essa conversa, essa oportunidade de falar face a face. Mas Deus preparou esse momento. Deus preparou essa hora que certamente aquele homem não sabia e nem os apóstolos sabiam. Então, se você fica na sua casa, se você não vem para a igreja, você não sabe que hora Deus vai preparar para de repente fazer um milagre. E se você não vir, se você não estiver aqui, você não vai receber a sua bênção, o seu milagre. Não é porque Deus não quis abençoar, não é porque Deus não preparou uma bênção para colocar na sua mão, simplesmente porque você perdeu a oportunidade de estar aonde era para você estar. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Aí tem pessoa que vai dizer, não, mas eu posso buscar na minha casa. Amém. Você pode buscar na sua casa e deve buscar a Deus na sua casa. Mas no dia do culto você tem que estar aqui. Você pode buscar Deus e deve buscar Deus na sua casa, fora dos horários do culto, fora dos dias do culto. Mas no dia do culto você tem que estar aqui. Você tem que estar na casa do Senhor. E é tão importante isso, que a palavra de Deus vai dizer, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então isso já não é de agora, que as pessoas querem ficar na sua casa e não querem vir para a igreja. E qual é o propósito, qual é o intuito? Isso é uma estratégia do diabo. Afastar as pessoas da igreja, fazer com que as pessoas se acomodem nas suas casas. Ah, mas não tem nada demais. Olha, se você realmente aconteceu alguma coisa, você não pode, amém. Eu creio que não vai te trazer um prejuízo. Mas se você pode estar aqui, você não vem, aí é completamente diferente. Porque nós temos que prezar pela casa do Senhor. O salmista Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje tem pessoas que não estão se alegrando mais em estar na casa do Senhor. E isso não provém de Deus, isso não provém do Espírito Santo, isso não provém de uma vida cristã saudável. É um sinal de alerta, é um sinal de que algo está errado. Quando você não sente mais falta de estar na igreja, quando você não sente falta de estar no ambiente do corpo de Cristo, algo está errado na sua vida. E você precisa acordar, você precisa despertar para isso. A segunda coisa que o Senhor me mostrou está no versículo 3. Ele pediu dinheiro, mas precisava de um milagre. Amém? Ele pediu dinheiro, mas o que ele precisava? De um milagre. Porque o dinheiro não iria resolver o problema dele. E muitas vezes isso acontece conosco. A gente foca em algo que não é o principal. Porque talvez a gente não esteja esperando receber de Deus aquilo que realmente Ele pode fazer. Diz aqui no versículo 3, ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Ele pediu dinheiro, porque ele não estava esperando um milagre. Mas nós temos que sempre estar na expectativa de algo glorioso, porque nós estamos na casa de Deus, aleluia! E a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Segundo o quê? Segundo a minha vontade? Não. Segundo os homens? Não. Segundo os recursos humanos? Não. Segundo o seu poder que opera em nós. É segundo o poder de Deus. E Jesus declara lá em Mateus, no último capítulo 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder. Então não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa realizar. A palavra de Deus diz que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus, aleluia. E Ele, aleluia, diz na sua palavra, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E Ele diz para nós, se creres, verás a glória de Deus. Nós temos que crer, nós temos que vir com essa expectativa para a casa do Senhor. A expectativa de que, olha, a minha fé pode ser pequena, a minha visão pode ser limitada, a minha expectativa pode ser pequena, mas Deus não é pequeno. Deus não está limitado pela minha visão, Deus não está limitado por nada. Deus não há limites para Deus, aleluia. Até mesmo quando o Senhor olha e vê
que a nossa fé é insuficiente, aleluia. Se nós fizermos como o pai do jovem lunático, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, Ele vai se compadecer e Ele vai operar o milagre, aleluia. Ele é poderoso, aleluia, para fazer coisas tremendas, aleluia. Não tem nada que Ele não possa fazer. As irmãs de Lázaro levaram o Senhor Jesus até onde Lázaro estava sepultado, mas quando Jesus disse, tirai a pedra, elas não creram que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro. A fé delas era, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas como tu não estavas aqui, morreu, agora acabou. Jesus então olha para elas e diz, não hei dito que se creres verás a glória de Deus, aleluia. Então nós temos que crer, aleluia, nós temos que obedecer ao Senhor, aleluia, e nós temos que esperar tudo de Deus, aleluia. Os homens podem nos decepcionar, os homens podem nos frustrar, os homens podem prometer e não realizar, mas Deus é poderoso, aleluia, para cumprir a sua palavra e as suas promessas na nossa vida. Então sempre, aleluia, peça, aleluia, aquilo que Deus pode fazer. Se é um milagre que você precisa, peça um milagre. Se é algo impossível que você precisa, peça o impossível, aleluia. Porque para Deus não tem impossível, aleluia. Para Deus não há limites, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós temos que entender isso, aleluia. Terceira lição, aleluia. Versículos 4 e 5, não busque só coisas materiais. Infelizmente, nós às vezes focamos só nas coisas materiais. A gente só fica focado em coisa material. E toda a nossa expectativa, as nossas orações, a nossa busca, tudo na nossa vida gira só em torno daquilo que é material. Mas não fica só focado nisso. Versículo 4 diz, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E o versículo 5 diz, e ele olhou para eles esperando receber alguma coisa, esperando receber dinheiro, esperando receber material. Eles não prometeram nada material, eles simplesmente disseram, olha para nós, aleluia. Olha para Deus, mas não fica só esperando coisa material de Deus, não. Não fica só buscando a coisa material. Paulo disse, se a nossa expectativa em Deus, a nossa fé em Cristo, é somente nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa expectativa tem que ser, aleluia, além das coisas materiais e principalmente, aleluia, as coisas espirituais. Jesus ensinou, se o reino de Deus e a sua justiça estiver em primeiro lugar, Deus vai cuidar do resto para nós. Deus vai cuidar do que eu vou comer, Deus vai cuidar do que eu vou vestir, Deus vai cuidar de onde eu vou morar. Quem é que vai cuidar? Deus. Deus vai prover todas as coisas. Lá em Deuteronômio ele diz, se você ouvir a minha voz, se você obedecer a minha palavra, as bênçãos virão atrás de ti, te alcançarão. Deus diz para Josué, se você tiver o cuidado de fazer tudo quanto está escrito na minha palavra, prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido, aleluia. A bênção vem, aleluia, sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que andam na palavra. Você não precisa se preocupar, Deus está vendo, aleluia. Deus diz para Elias, retira-te daqui, vai a Sarepta de Sidom, porque Deus enxergou na Sarepta de Sidom uma necessidade, uma mulher viúva, e Deus mandou socorro para ela, aleluia. A Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Davi diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O socorro vem dos céus, aleluia. Então não fica só focado nas coisas materiais. Ele foi já esperando moeda, foi esperando dinheiro. E a resposta dos apóstolos, quem sabe a princípio, frustrou ele. Porque eles responderam assim, no versículo 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Quem sabe ao ouvir isso ele já ficou triste. Meu Deus do céu, agora eu vou sair de mão vazia. Mandou olhar para ele para quê, né? Mandou fixar o olho nele para quê, se ele não tem dinheiro? Ele estava só na expectativa das coisas materiais, mas Pedro disse, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
E aqui o Senhor falou algo precioso no meu coração. A unção de Deus, ela é mais preciosa do que prata e ouro. Se aquele homem tivesse recebido uma moeda de ouro, ele não ia receber o milagre. Ele ia continuar paralítico. Ele ia continuar enfermo, ele ia continuar dependente, ele ia continuar um pedinte. Se ele recebesse prata ou ouro, se ele recebesse somente as coisas materiais, se ele recebesse somente aquilo que ele estava focado, ele era enfermo e ia continuar enfermo. E às vezes é isso que acontece com a gente, quando a gente foca só no material, a gente continua enfermo, porque a gente está focando só no material. Mas quando a gente, aleluia, abre a nossa visão, aleluia, e deixa Deus agir no sobrenatural, e você começa a fazer aquilo que Deus ensina, começa a focar, começa a buscar aquilo que é espiritual, começa a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, meu irmão, você vai ver que todas as portas das coisas materiais vão se abrir para você. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Há uma provisão completa para a nossa vida, e quando nós aprendemos a colocar as coisas no seu devido lugar, como Deus ensina na sua palavra, então nós vamos experimentar aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, como que diz a palavra: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, de que maneira? Em glória. Já parou para pensar nisso, irmão? O meu Deus, segundo as suas riquezas, o céu não entra em crise. O céu não esgota recursos, aleluia. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá quais necessidades? Todas as vossas necessidades. De que maneira? Em glória. É em glória que Deus vai suprir. Mas quando que Deus vai fazer isso? Quando eu colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Quando a minha prioridade for as coisas de Deus. Aleluia! Quando a minha prioridade for o reino de Deus. Quando a minha prioridade for a oração, for a palavra, for estar na igreja, for a comunhão do corpo de Cristo. Quando a minha prioridade for nas coisas espirituais, Deus vai cuidar das materiais para mim. O nosso problema é que a gente fica focado só no material. E o espiritual fica em segundo plano. Quando dá, eu oro. Quando dá, eu vou na igreja. Quando dá, eu leio a Bíblia. Quando dá, porque eu coloco o material em primeiro lugar. E aí a gente vai ficar correndo. E nada vai acontecer de sobrenatural na nossa vida. Mas quando nós obedecermos a palavra de Deus, aleluia, Pedro e João, aleluia, tinham algo precioso, preciosíssimo na sua vida, que dinheiro nenhum no mundo compra. Dinheiro nenhum no mundo compra a unção, compra a intimidade com Deus. Eles vão chegar numa cidade e um certo homem lá vai ficar olhando eles fazer milagre, vai oferecer dinheiro para eles, quero comprar isso aí. Esse dom que vocês têm eu quero comprar. E Pedro vai dizer, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Porque essas coisas não se compram, as coisas de Deus não se compram com dinheiro, aleluia, e não é fonte de lucro, não é para a gente enriquecer, não, é para a gente servir, aleluia. Pedro e João tinham algo precioso, aleluia, e a última lição, para a gente ter unção é preciso buscar em oração, e para a unção permanecer na nossa vida é preciso continuar em oração. Para você receber a unção, você tem que buscar através da oração. E para a unção permanecer na tua vida, você tem que continuar em oração. Vamos voltar para o capítulo 1 de Atos. Vira uma folha aí na tua Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 14. Como é que vivia Pedro e João e os demais apóstolos e os demais discípulos? Atos 1, versículo 14 diz, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Como é que eles viviam? Perseverando na oração. Perseverando na oração. O que acontece?
capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo ali? Perseverando unanimemente na oração e na súplica. E o que acontece? De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles buscaram através da oração, da perseverança, aleluia, e da súplica, eles buscaram a unção de Deus, e o poder de Deus, e o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, aleluia. Quando eles estavam orando. Agora eu quero que você medita. Eles estavam em casa ou estavam na igreja? Ficou cada um na sua casa ou eles estavam juntos na igreja? Você entende que tem coisa que você não vai receber ficando em casa? Tem coisa que você não vai receber se você ficar na sua casa. Se você poderia estar na igreja e você não vem na igreja, você deixa de receber aquilo que Deus preparou para quem está aqui. Quando Jesus, ele ressuscita, a Bíblia diz que ele aparece a mais de 500 irmãos. No dia de Pentecostes, só estavam 120 naquele lugar. E os outros perderam a bênção. Pode ser que depois eles tenham sido batizados com o Espírito Santo, mas neste dia eles perderam a bênção. Então, irmãos, a gente tem que entender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que ela nos mostra de exemplo. Olha o que diz aí, o que eles fizeram depois de serem cheios do Espírito Santo. Versículo 46, eles, antes de receber o Espírito Santo, eles estavam unânimes, perseverando em oração, aleluia. No capítulo 2, no versículo 1, lá eles estavam unânimes, todos juntos, eles receberam o Espírito Santo. E depois que eles receberam o Espírito Santo, versículo 46 do capítulo 2, diz: e eles perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, aleluia. Eles estavam perseverando todos os dias unânimes, continuaram na oração unânimes. E no capítulo 3, no versículo 1, diz: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. O que Pedro e João estavam indo fazer no templo? Orar. O que Pedro e João estavam fazendo no templo? Não podemos ficar em casa. Nós perseveramos na oração, todos juntos, recebemos a bênção. Agora o que nós vamos fazer? Continuar perseverando na oração, e no templo, e na igreja, e na casa de Deus, aleluia. E aí eles puderam ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, para realizar esse milagre tão glorioso, aleluia. Eles foram o canal, eles foram o meio pelo qual Deus operou algo sobrenatural. Você entende por que nós, como igreja, se nós ficarmos em casa, como é que Deus vai nos usar? Se era para você estar na igreja, aleluia, ou no caminho da igreja, que Deus iria te usar, você fica na sua casa, como é que Deus vai te usar? Se você deixa de estar na igreja, como é que Deus vai te usar? Deus deu uma comissão para cada um de nós, irmão. Hoje em dia as pessoas acham que a comissão é só para o presbítero, para o diácono, para o evangelista, para o pastor. É só ele que tem que pregar, é só ele que tem que evangelizar, é só ele que tem que orar pelas pessoas. Não, a comissão é para todos nós. A comissão é para a igreja, é para todos salvos em Cristo Jesus, aleluia. Independente se você tem um dia, 2 ou 3 de conversão, eu acho que os novos convertidos até têm mais zelo do que, às vezes a pessoa vai passando o tempo, ela vai se esfriando na fé. Mas lembra do que Deus diz em Apocalipse: volta para o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Tem pessoa que no primeiro amor não perdia um culto, podia estar, às vezes não tinha nem carro, está chovendo, está frio, está sol, está na igreja, está no culto, não perde. E com a vontade de querer mais culto, com a vontade de estar mais na igreja. Aí vai passando o tempo, vai ficando em casa. Não, meu irmão.
Não deixa esfriar o teu primeiro amor, não. Jesus disse para a igreja, olha, volta ao teu primeiro, lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor, aleluia. Nós temos que continuar no primeiro amor. Você vê que os discípulos ali, eles recebem uma instrução do Senhor Jesus e eles obedecem à instrução do Senhor Jesus. E diz aqui, a palavra vai dizer, perseverar. Perseverar é isso, é você não desistir. Tem dia que você vai estar desanimado, tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você vai acontecer um monte de coisa para você, que você não venha, mas se você for alguém perseverante, você vai dizer, não, eu vou, aleluia. Eu vou cansado, eu vou... Do jeito que eu tiver, eu vou, aleluia. Eu vou, porque eu sou perseverante, aleluia. Essa qualidade tem que ter na nossa vida. Nós temos que ser perseverantes. A gente olha aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, quantos milagres, quantas coisas Deus operou, aleluia. E você vai ver porque o motivo é de uma igreja perseverante na oração. Perseverante na oração. A oração é fundamental na nossa vida. O estar reunido como igreja é fundamental na nossa vida. O priorizar as coisas de Deus é fundamental na nossa vida. Quando eu começo a colocar outras coisas como prioridade na minha vida, eu vou esfriar. Eu vou esfriar, irmão. Se eu começar a colocar outras coisas como prioridade na minha vida, eu vou deixar o meu primeiro amor. E aí eu vou ficar como aquelas virgens que elas tinham azeite, mas só azeite na lâmpada. Quando precisou do azeite que estava de reserva, não tinha. Então não deixa as coisas levar só no limite. Não, eu vou uma vez por semana, tá bom demais. E é pouco. Uma vez por semana é pouco. Se você pode... E eu creio que todos nós podemos. Todos nós podemos, irmão. Eu sei que as coisas são corridas muitas vezes, mas quando a gente quer, a gente faz. Eu acho que ninguém foi mais ocupado do que Daniel, cuidando de 127 províncias. Mas a Bíblia diz que 3 vezes no dia, ele separava um tempo para orar e buscar o Senhor. 3 vezes no dia, tanto que os seus inimigos já sabiam. O decreto foi promulgado. O que nós vamos fazer? Vamos lá para frente da casa de Daniel, porque está dando o horário da oração. Ele nunca falhou e ele não vai falhar. Pegaram Daniel orando. Mas o rei, quando encontra com ele, que ele é lançado na cova dos leões, o rei diz, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Como é que o rei sabia que ele servia a Deus continuamente? Porque o rei sabia que 3 vezes por dia ele estava orando. Olha, nós temos que falar com Daniel, mas esse horário aqui não adianta, Daniel está orando. Nós temos que ter uma reunião com Daniel, mas esse horário aqui nós não vamos achar Daniel não. Tem que ser antes ou depois da oração. Antes ou depois da oração da manhã, antes ou depois da oração da tarde. Porque no horário certo ele vai estar lá orando. No horário certo, as janelas vão estar abertas para a banda de Jerusalém. E Daniel vai estar de joelhos. Aleluia! Oh, isso não é um defeito, isso é uma virtude, irmão. Quando a gente entende, aleluia, Deus então pode nos encher, aleluia, e Deus pode nos usar conforme a sua vontade, conforme o seu querer, aleluia. E nós sejamos como Pedro e João, que no dia certo, aleluia, no tempo certo, aleluia, o inimigo já sabe, é dia dele ir para a igreja, aleluia. Não adianta eu colocar tropeço, não adianta eu arrumar embaraço, que esse dia, esse horário, ele está no culto, aleluia. Ele está na igreja. Foi assim que os inimigos de Daniel acharam de Daniel. O inimigo tem que saber. É quarta-feira, esse horário, ele está no culto, aleluia. Quarta-feira, esse horário, ele está orando, aleluia. Ele está buscando ao Deus dele, aleluia. Ele está buscando a face do Senhor. Irmãos, a gente tem que ser assim. Compromisso com Deus acima de todas as coisas. Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor nos deu uma oportunidade tão rica e tão preciosa, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, nesta noite, Pai. Meu Deus, o Senhor nos dá 7 dias, ó Pai, 7 dias com 24 horas
Ó meu Deus, e os compromissos na tua igreja são 3 vezes na semana. Dos 7 dias, 3 dias na semana. Pouco mais de 1 hora. Não é muito que o Senhor está pedindo de nós, ó Pai. Não é algo, Senhor amado, além da nossa força, não é além da nossa capacidade. É para nós olharmos para a Tua Palavra e aprendermos com aquilo que está escrito na Tua Palavra. É necessário compromisso, é necessário, Senhor, zelo, aleluia. Davi diz, o zelo da Tua casa me consome, aleluia. Porque esse mesmo Davi diz, aleluia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Oh, porque esse mesmo salmista também vai declarar, aleluia, mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte 1000, aleluia. O prazer de Davi estava na casa do Senhor, por isso ele foi tão abençoado, por isso ele nunca perdeu uma batalha, por isso ele venceu, ele teve sucesso onde quer que ele foi, aleluia. O Senhor estava com ele, aleluia. E a palavra de Deus para nós é, enquanto nós estivermos com o Senhor está conosco. Se nós o deixarmos, Ele também vai nos deixar. Não podemos, aleluia. Nós dependemos de Deus. E cada vez que nós estamos aqui na casa de Deus, Deus tem algo preparado para nos abençoar. Deus tem algo preparado para acrescentar na nossa vida. Não é em vão que nós estamos aqui. E nós não saímos daqui vazios. E nós não saímos daqui da mesma maneira que chegamos. Aleluia. Saímos abençoados, saímos fortalecidos, saímos renovados. Aleluia. Algo glorioso acontece em nosso favor no mundo espiritual. Senhor, nós te agradecemos. Abre, Senhor, o entendimento da tua igreja. Abre, Senhor, o entendimento dos teus filhos para perceberem a importância de estar na tua casa. Senhor, cobre-nos com teu sangue, nos guarda, nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. E nós te pedimos em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.